Recomeçando a live, fica aqui um izinho falando: estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo, mas não aparece ninguém assistindo. Ó, vamos ver aqui, Guará. Guará tá falando que nem tá chegando o convite para ele. Opa, pronto, chegou. Fala, Guará. Fala aí, agora foi. Foi. Só não tá aparecendo aqui para mim nenhum comentário e mensagem falando que a galera tá entrando. Como é que tá aí para você? Tá falando que tem 8 pessoas conectadas aqui, mas nada. 8 ao Então vivo. pronto, vamos ver aqui. O Ramon tá falando aqui que agora foi. Ramon, nos mande aqui no WhatsApp se tá rolando a live. Se tiver rolando, a gente segue o barco aqui. A gente confia que vocês estão do outro lado, não é isso, cara? Então, achei estranho também, não sei o que aconteceu. Ó, temos 13 pessoas, tá subindo o número, então tem gente aqui com a gente. Só não sei se tá liberado aí os comentários e tudo mais, se a galera tá assistindo. Perfeito, ó. Acho que deve estar rolando. Então, o Instagram está com problema de entrega. A gente pode aqui, esperando que melhore, a gente começa a live aqui e a gente vê se vai resolvendo, senão depois a gente segue a live em outro momento. Guará, estamos aqui, quinta-feira, dia de live com o Guará Caixa. Dia de live com o Guará Caixa, a gente sempre aborda temas de relevância no mundo dos leilões caixa. Lembrando, Guará, semana passada foi a semana oficial da Blue Friday, em tese era dos dias 24 a 28, de segunda a sexta-feira da semana passada, mas o site da nossa querida Avó Caixa não aguentou. A avó foi tão generosa, colocou tanto imóvel para financiar e 7 mil imóveis encerrando no mesmo dia. É batata. Guará, que é experiente, falou comigo: Pedro, qualquer promoção que acumula aí poucos imóveis já cai, imagina agora, né? Com 7 mil imóveis encerrando no mesmo dia. Vai dar ruim. Não deu outra, deu ruim. Daí agora o que a gente teve notícias é de que a Caixa vai continuar ofertando a esses 7 mil imóveis que foram cancelados, que ela vai ofertar diluído ao longo de dezembro, eles financiáveis. Ela não vai colocar todos financiados, todos com cronômetro vencendo no mesmo dia, porque senão o sistema cai de novo. Essa é a ideia, Guará, aí dá para a galera ficar dezembro inteira de antena em pé para poder fazer as garimpagens, não é isso? Exatamente. O que acontece, Pedro? Pô, eu já tenho muitos anos arrematando imóveis da Caixa e eu já vi esse site cair desde 2021, 22, assim, não é novo isso. É o mesmo problema que eu já venho enfrentando há anos. Infelizmente, ali, né, a infraestrutura da Caixa ainda não está boa para receber uma alta quantidade de tráfego, um alto tráfego ali no site dela. Então, eles precisam resolver isso, senão eles não conseguem fazer promoções, né, o Pedrão? Então, eles têm que realmente ajustar, né, a tecnologia deles para que permita isso e eles consigam atingir os resultados dos negócios deles, né? Porque isso aí afeta demais o resultado financeiro do negócio deles. Mas é isso, né? A Caixa já falou que vai, então, soltar gradativamente esses 7 mil imóveis ao longo de dezembro, aí, pelo que a gente entendeu. Então, tem que estar lá, mais do que nunca, tem que estar ligado aí. Todo dia vai ter que garimpar, pessoal. Se vocês acham que é só garimpar uma semana ali e fazer o resultado do ano em uma semana, não vai ser dessa vez. Vai ter que continuar frequência, recorrência, né, ali, disciplina, ali todo dia, dando uma garimpada, ver o que está entrando de novo, o que está realmente. Tem imóveis entram e saem todos os dias, isso não muda, não mudou nas arrematações de imóveis da Caixa. Então precisam, vocês, todos nós precisamos realmente garimpar com alguma frequência. Se você não consegue garimpar todo dia, o que é normal que você não consiga, né, Pedro? A gente entende. Mas eu diria que o mínimo ali para estar atento com tudo que está acontecendo é a cada 3 dias, pelo menos. Perfeito, galera, que a Caixa aí, ó, tá encurtando o tempo de cronômetro. Então, se você garimpar a cada 3 dias, não vai passar imóvel despercebido, tá? O cronômetro roda ali pelo menos 3, 4 dias, o cronômetro roda, tá? Então,
coloquem essa rotina, pelo menos durante dezembro, que a Caixa vai, né, informou que vai soltar mais imóveis financiáveis ao longo de dezembro. Agora, e tem um último detalhe, antes até da gente abordar o tema da live e tal, que é o seguinte: a gente pode simplesmente escolher enxergar o copo meio vazio e falar, poxa, que Blue Friday ruim, o site caiu, pô, a caixa tá com tecnologia ruim, não, a caixa é horrível, isso, aquilo. Ou a gente pode enxergar o copo meio cheio. Eu estou vendo que dá para enxergar o copo meio cheio, sabe como? Com o seguinte ponto de vista, galera. Eu recebi mensagens de vários e vários martanos, Guará, que pegou 5 imóveis, 5 propostas vencedoras no mesmo dia, o outro pegou 6, o outro pegou 8. E esses martanos, eles têm que sair igual um doido. Eles e a Smart Caixa saem igual um doido, tá? Nos 2 dias seguintes que tem para o boleto vencer, para é, refinar, né, a avaliação final do imóvel para ver se ele vale a pena ou não de verdade. E aí ficou um prazo muito curto para um tanto de imóvel, sendo soltados 7 mil imóveis todos no mesmo dia. Então ali às vezes ia ter uma oportunidade boa que, como não conseguiu fazer uma diligência a tempo, como não conseguiu levantar um débito de condomínio e IPTU a tempo, ia acabar desistindo, sendo que no final das contas podia ser uma boa oportunidade. Então eu enxergo que diluir ao longo de dezembro é muito importante, é muito bom, porque aí quem tiver ligado vai poder pegar diluído também e vai ter mais tempo para fazer as análises. Concorda agora? Concordo totalmente, Pedro. Eu até estava comentando com você também, pensando nos alguns anos atrás, como a Caixa fazia essas promoções. Ela soltava um lote de 100, 200, 300 imóveis com muito desconto, e era nessas campanhas que dava problema de instabilidade no site e cancelamento de proposta, né? Que travava tudo ali também. Então, mas estrategicamente, né, se a gente parar para pensar, a Caixa deixava de ganhar muito dinheiro. Porque vamos assumir aqui, vai, Pedro. Digamos que tivesse 1.000 pessoas para arrematar aqueles 200 imóveis lá naquela promoção. Se você solta uma promoção de uma vez só, fica aquela. Pô, você não consegue, né, acompanhar, dar lance em 200, 300 imóveis ao mesmo tempo. Você vai ter que focar em uns 5, 10 ali e já era. Então, só que como diluía poucos imóveis, muitos imóveis em poucos arrematantes, digamos assim, né? Naquele momento ali de 2020, 21, 22, 23, acabava que a Caixa não tinha muita disputa. E se não tem muita disputa, é ruim para a Caixa, bom para a gente e ruim para a Caixa. Então, ela diluir a quantidade de imóveis, que é o que ela faz hoje, com exceção dessa campanha que ela fez agora, né, recentemente, ela é melhor para ela em termos de negócio, né? É melhor para a Caixa em termos de negócio, diluir e soltar esses imóveis gradativamente, porque daí ela consegue expor, mais pessoas estão tendo acesso ao imóvel, verificando, analisando, dando lance. Para nós é ruim que sobe o lance, mas para ela é bom porque consegue ter um faturamento melhor, né? É meio, assim, olhando para o passado, parece que é até meio óbvio isso. Então essas campanhas de curto prazo, em poucos dias, uma semana só, diferente como foi o mês das mulheres, né? Né? Quando é um mês inteiro de campanha, dilui mais. Agora, uma semana só, realmente, até para os números da Caixa, não sei se faz sentido, né? Pode ser. São dois lados, né, da moeda. E aí, gente, tem que ponderar, óbvio, vocês vão fazer dentro da viabilidade. Mas vocês também, por outro lado, têm mais tempo, tá, para fazer as análises de vocês quando é cadenciado. Se não, tem que pegar de peneira ali, ó, pegar na sarrafada, né, e chegar e depois talvez algumas oportunidades vão passar por falta de tempo. Então, esse é um ponto importante. Agora diga, né? Temos aí dezembro que promete, então, né, ter mais imóveis, mais 7 mil, 9 mil imóveis financiados. É o que chegou na segunda-feira, chegou a ter 9 mil imóveis financiados no site da Caixa. Daí diga, quais os riscos que o arrematante deve evitar para não perder dinheiro, tá, nos imóveis caixa? O que você pode falar assim da experiência própria, se você perdeu dinheiro ou deixou de ganhar mais dinheiro com determinados erros que você pode chegar e falar assim, gente, pula essa etapa aqui, pula esse atalho aqui que eu estou te passando para você não cometer o mesmo erro que eu cometi. Perfeito. Bom, o Pedrão, primeira coisa, eu comentei ali no meu story, que eu já cometi erros, né, de leilão. Eu tenho certeza que você, né, também mesmo
com a experiência. A gente não nasceu experiente, a gente não chegou até aqui sem, né, caindo do nada, a gente conseguiu aqui adquirir uma experiência repentina e imediata. A gente foi cometendo erros ao longo da nossa trajetória para estarmos nessa condição que nós estamos hoje. Eu tenho vários aprendizados para compartilhar aqui, vários erros cometidos, né? Mas é claro que tem erros que são menores, que você simplesmente ter um gasto um pouquinho maior, sei lá, uma reforma, uma documentação, alguma coisa de documentação ali, de repente né, você podia ter feito de repente um contrato particular e foi direto para a escritura, podia ter economizado um pouquinho, você podia ter feito um anúncio melhor, investido mais em anúncios para vender mais rápido, mas não é esse tipo de erro que eu quero falar, não. Eu quero falar de erros de que compromete a arrematação, tá, Pedro? Erros graves, de problemas graves, né? Então eu separei até aqui alguns casos meus aqui. Eu não tô com todos os casos separados aqui, né? E até porque também senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Mas eu Sim. separei aqui alguns casos meus. Por exemplo, eu peguei um imóvel aqui, ó, vou até mostrar a foto dele. Que essa casa aqui, ó, Pedro, foi uma casa que eu peguei numa cidade que chama São Sebastião, lá perto de Arapiraca, no Alagoas. E a casa estava em venda direta, inclusive essa aqui foi do Banco do Brasil, tá? Na época que eu ainda comprava mais Banco do Brasil, lá no site da Resale. Pô, essa casa aqui saiu, nossa, preço muito bom, Pedro. Acho que era 14 mil ou 15 mil reais a casa, então um preço muito bom. Daí mandei lá, vi a casa, vi a oportunidade. Naquela época existia muito aquela modalidade de venda direta na própria Resale, melhor proposta, aliás, melhor oferta, alguma coisa assim, que era só chegar a clicar, equivalente à compra direta da Caixa. É clicar, comprar é seu. Então eu falei, pô, para não deixar o negócio vacilando ali, que eu já perdi muito imóvel por demorar ali para dar o lance, né, analisar rápido, eu fui lá e dei o lance, falei, não, pô, parece que tá tudo certo, tal, mandei o diligente lá, e ele falou que estava tudo bem. Beleza, comprei a casa. E logo depois de comprar a casa, falei, beleza, já comprei, já comecei o processo de documentação com a Resale, né, do Banco do Brasil. E eu falei, quer saber, já vou tomar posse dessa casa aí, eu vou ver, parece que ela tá vazia, pelo que o diligente foi lá, avaliou, tava vazia. Então não vou perder tempo. Mandei um chaveiro lá, Pedrão, e para ele abrir as portas. Daí ele foi lá, abriu a porta abriu a casa. Deixa eu ver se tá com as imagens aqui também de como que tava a casa. Aqui, ó. Olha como que tava a casa, Pedrão. Rapaz, estava judiadinha, abandonada. Parecia que mendigo estava Judiatinha mesmo, morando aí bem dentro. abandonada, bem ruim mesmo, sabe? Olha, todo o piso todo arrebentado e tal. E depois a gente foi perceber, e depois com algumas outras marcas ali na casa, que na verdade essa casa alagava, cara. Hum, Então, não adiantaria eu reformar uma casa dessa, porque em seguida ia dar rolo, cara. Eu ia reformar e alagar, ia reformar e alagar. Pode ser que não alagasse todo o tempo, né? Toda hora, mas ela tinha um risco de alagamento e é por isso que ela estava abandonada. Então, e para quem que você vende uma casa alagada? Tem isso também, né, Pedro? Pô, até é uma questão pô, como que você vende uma pessoa sabendo que o negócio alaga, sabe? Daí, logicamente, falei, pô, e eu comprei essa casa aqui, eu ofereci, Jana, achei uma casa legal, tal, o que, que você acha? Daí ela analisou comigo na época, e entramos juntos. Daí, no final das contas, a gente distratou, deu R$ 800 de multa, o que eu considero, né? Eu não quero ficar perdendo aqui R$ 400 meu, R$ 400 dela, e eu não quero ficar rasgando R$ 400. Pô, a gente economiza aqui às vezes, né? Pô, não vou pagar tão caro num negócio, vai economizando aqui uma coisinha ali, né? Como forma de ter um gasto mais eficiente do nosso dinheiro, né? Um uso eficiente e inteligente do nosso dinheiro. Então, eu não quero ficar rasgando R$ 400 do nada, mas nesse caso, não vale a pena, porque você vai gastar com documentação, reforma, um monte de coisa, em dezenas de milhares de reais da operação. É melhor você falar, destratar, paguei R$ 400 eu, R$ 400 a Jana, e abandonamos esse negócio, desistimos, informamos ao Banco do Brasil o motivo da desistência também, para não dar nenhum problema. Mas são casos assim que a gente, né, a gente faz. Daí, se você me perguntar, inclusive, ô Pedrão, vou até me jantar aqui, não sei se você vai perguntar. Agora, você faria isso de novo? Eu faria isso de novo. Por quê? Porque são oportunidades ali são oportunidades que surgem ali, que nem eu falei. Tem oportunidades que, se você não comprar ali na hora, ele some e você pode deixar de ganhar. E daí, o que fica aqui desse exemplo, dessa situação especificamente, né, que eu quero compartilhar com o pessoal, Pedro? Eu tinha a seguinte situação. Se eu compro e é ruim e eu desisto rápido, eu perco R$ 800, certo? Mas se desse certo, se eu quero um imóvel para fazer R$ 60 mil de lucro líquido, investindo 40, 45, entendeu?
Então, essa é a matemática do que eu faço quando eu tomo a decisão. Ah, eu posso aqui gastar tempo. Olha os caminhos que eu podia ter tomado. Peraí, deixa eu gastar mais tempo analisando se vale a pena. Daí eu gasto ali, sei lá, algumas horas, até um dia para analisar. Ah, legal, é bom. Quando eu vou no site, pô, sumiu. Olha o risco. Ou eu posso fazer o quê? Não, se eu comprar e analisar, de repente, durante a compra, com base no que eu tenho ali, o básico, mínimo de informações que eu tenho, parece que é um bom negócio. Eu me arrisco e compro. Com o risco de perder R$ 800, R$ 1.000, R$ 2.000, talvez uma desistência, mas com potencial, com boas chances, talvez 50% de chance de ganhar 50, 60, 60 mil, R$ 70.000. Então, essa é a decisão que eu tomo diariamente. Tanto que hoje eu estou avaliando se vou comprar um imóvel ou não, lá no Rio de Janeiro. Então, essas decisões é o que nós, mais experientes, a gente se depara diariamente, né, Pedrão? Perfeito, Guará. No final das contas, gente, é por conta dessa assimetria de informação, é por conta de você não saber tudo que está ali no imóvel, que muitas vezes você vai pegar algumas oportunidades. Claro que você pode tentar ao máximo suprir esse desconhecimento. O Guará poderia ter tentado o diligente muitas das vezes na frente da casa, ver a marca d'água, ou não, às vezes, né, tem que suprir ao máximo. Mas vai ser sempre? É 100%? Não, galera, é por conta desse grau de incerteza que tem lucro na mesa. Muitas das pessoas, inclusive, não pegam por conta desse grau de incerteza. É aí que mora nosso lucro, é por isso que tem desconto. Senão não teria desconto, teria a valor de mercado. Simples assim. Então, o Guará continua, porque é inexperiência? Não, tem diariamente, tem acho uma expressão que chama profissão perigo. O nosso perigo é muito controlado, né? As chances de perder dinheiro são muito pequenas e são mitigadas, por exemplo, por um cancelamento, mas existe um risco se o retorno ser maior, menor, ou no caso, inclusive, desse aí, se ele não tivesse desistido, ele poderia perder dinheiro. Então, também existe a expressão que é melhor vermelho um dia do que amarelo a vida inteira. Então é melhor ter desistido e pagado os R$ 800 do que ter ficado com o imóvel que era a bucha. Inclusive vai essa dica. Para o pessoal que compra imóvel venda online, compra direto a caixa, se está na dúvida, lembrem-se que você tem 7 dias a partir do dia que você fez a proposta, não a partir do vencimento do boleto, a partir do dia que você fez a proposta, tem 7 dias para cancelar, tá? Sem pagar multa, né, Guará? Então vamos lá. Você fez a proposta, em 2 dias você fica estudando ali para ver se vale a pena ou não o imóvel. Vale a pena? Vai fundo. Opa, tá na dúvida se vale a pena, tem grande chance de valer a pena, mas eu não consegui fechar tal ponto da análise. Opa, você pode pagar, você tem mais 5 dias para terminar de analisar, receber aquela informação que você não teve tempo de receber, e aí sim, se for o caso, desistir sem pagar multa, igual o Guará pediu. Igual o Guará perdeu nesse aí. Agora, se passou 7 dias, tem como ainda? Tem. Antes lá de escriturar o imóvel, você pode desistir e perder os 5% que você deu de entrada. Agora, 5% aí em cima de um imóvel de 40 e poucos mil, daria uns 2.000. Guará que pagou mais barato nesse caso, não é isso, Guará? Exatamente. Então, porque algumas coisas que eu vou compartilhar aqui, vou compartilhar, algumas são erros, outras são decisões, né? Eu compartilhei esse não considero nenhum erro porque eu faria novamente, né? Teria tido eu acho que talvez eu tomaria a mesma decisão que eu tomei lá no passado com relação a esse imóvel. Já esse aqui, Pedrão, eu talvez. E é aquele negócio, você se arrepende de ter comprado? Não, porque todo imóvel tem aprendizado. Eu não me arrependo de absolutamente nenhuma arrematação que eu fiz até hoje, inclusive as ruins. Por quê? Porque é aprendizado, cara. Todo erro, ou você pode interpretar ou, né, de enfrentar os seus erros de duas formas. Ah, ficar se punindo, tal, fiz errado, sabe? Se sentindo até mal, frustrado por isso, ou você pode absorver como aprendizado. Então, a minha mentalidade hoje, e eu fui absorvendo essa mentalidade ao longo dos anos nesse ramo, Pedrão, seguinte, ou eu acerto ou eu aprendo. Ou eu acerto ou eu aprendo. Erro, sabe, cara? Eu tento absorver dessa forma para mim
as decisões que eu tomo, as situações que eu passo. Então, aqui é um imóvel lá de Valparaíso, no Goiás. Comprei também da Receio, coincidentemente, tá? É um imóvel, por que que foi uma situação de aprendizado, né? Quando eu falo de erro. Porque é um imóvel que eu comprei muito barato, tá? Eu paguei nesse imóvel que acho que foi 13 ou 14 mil reais também. Uma casa de condomínio de quatro casinhas aqui. O problema é a cidade de Valparaíso, Goiás? Não, não é o problema da cidade. A cidade é ok, que dá para comprar imóveis, comprar, vender, tá tudo certo. Porém, aqui qual que é o problema? Localização. Localização é o problema. Aí eu tento evitar agora ao máximo problemas de localização, que eu considero que o maior problema hoje que a gente pode ter no imóvel hoje, na análise de um imóvel hoje, é localização. Porque se você pega um imóvel mal localizado, você pode ter alguns problemas por conta de uma má localização. Você pode ter o caso do meu. O imóvel tem problema de milícia, tráfico? Não, não, não é problema de violência. É claro que Goiás tem que ficar atento, porque a galera rouba, tal, então a gente tem sempre uma pessoa ali cuidando do imóvel, morando e tal. Não é problema de violência, nem de milícia, tráfico, esse tipo de coisa. O problema é que ele é muito afastado da zona mais central da cidade. Então, está gerando pouca procura por esse imóvel, Pedrão. Segundo ponto, dá até para ver mais ou menos aqui, ó, rua sem asfalto. Esse foi também um problema que está gerando para a gente. Por quê? Porque o engenheiro da Caixa, um dos engenheiros da Caixa que foi lá, ele negou esse laudo por não ter asfalto na rua, cara, por não ser rua asfaltada. É o engenheiro mais antigo, é uma regra antiga, inclusive, que não deveria ser aplicada, porém que ainda tem engenheiros que aplicam essa regra e você fica na mão do cara. O engenheiro tem um papel de juiz, ele fala lá que é assim, não tem problema, você recorre, você pede revisão, mas o cara bate o pé e não aprova. Então aqui o fato de não ser rua asfaltada gerou um segundo problema para mim. Mas rua asfaltada normalmente está relacionado também a isso, né? Localização, imóvel mais afastado, não está, né? A infraestrutura da região não é muito boa. Então, nesse caso, o erro que eu cometi, de certa forma, foi uma localização ruim, pagar muito barato e esquecer que pagar barato não é o mais importante numa arrematação popular. E sim, você avaliar toda a situação, todo o contexto de custo, né, o investimento, o valor de venda, lucro e liquidez, né, Pedro? Porque não adianta ser barato se não tem liquidez. Não adianta também você pagar caro se não tem lucro. Não adianta nada você ser barato, ter liquidez, mas o ROI ser muito baixo, né, o retorno sobre investimento. Então, olha tudo isso aí: investimento, retorno, né, que é o ROI, e liquidez. Tá mudo aí, não sei se só pra mim. Não... Ué, sumiu o áudio. Só eu que tá. Só pra mim? Opa, eu que tinha colocado no mute aqui de tanto que eu estava tossindo. Ah, Vamos tá. lá. Boa. Seguinte, isso aí demonstra o seguinte, Guará, que mesmo os imóveis pop, né, que são baixo valor, então muitas vezes eles são mais afastados e tal, a questão da localização tem que ser analisada também. Não é porque o imóvel é pop raiz que nem a localização você tem que analisar. Óbvio que tem que ser uma análise relativa, né? Então você não vai virar e vai achar que o imóvel pop raiz vai estar na região nobre de uma área, de uma cidade, de uma região nobre ali de uma grande cidade. Não vai estar. Agora, mesmo ele estando em áreas mais periféricas, existem áreas mais periféricas que vai ter liquidez e outras que não vão ter liquidez. Pelo visto, essa localização lá que não estava adequada, né, Guará? Então foi aí, primeiro, um problema de alagamento e esse segundo, localização, que você caracteriza. Exatamente, localização. Esse erro é você fazer uma arrematação numa localização ruim. Uma localização que te tira a liquidez, ou seja, tem pouca procura, tem realmente baixa procura mesmo pelo imóvel, ou seja, você começa a ter dificuldade de finalizar essa operação. Que no final das contas, eu fui lá, fiz toda a operação: compra, documentação, desocupação, reforma. Foi rápido até. Agora na venda estou travado. Daí, ou seja, estou tendo problemas de fazer a operação como um todo. Não adianta nada ter sido barato, ter sido tranquilo de desocupar, reforma barata. Não adiantou nada. Nessa operação, eu só gastei até agora 35 mil reais, Pedro. Muito barato, cara. Para vender por 100, 110, 120. Mas quem disse que eu estou conseguindo vender? E não estou conseguindo vender de jeito nenhum, cara. Tá difícil de vender mesmo, cara.
Olha aí. Aí, inclusive, vem uma pergunta, porque a gente fala localização de imóvel pop raiz, aí vem uma pergunta lá nas primeiras perguntas que apareceram, inclusive avisando vocês que o bug acabou e que eu e o Guará começamos a ver aqui as perguntas, vocês entrando e tal. O GG Assis colocou assim: comprar apartamento próximo de comunidade pacífica no Rio pode ser, pode ser negócio para venda? Pode ser, né, Guará? Né? O Rio de Janeiro tem que ter uma análise em relação a essa questão da violência, tem. Mas não quer dizer especificamente que o imóvel está perto da comunidade que ele não vai ter comprador. Até pelo contrário, que em geral as comunidades ficam encravadas ali no Rio de Janeiro, em regiões um pouco que tem ali um acesso, que estão mais próximas, né, da região central. Então pode ser uma boa, né, Guará? Ó, vamos lá. E eu falei com isso com o Jason agora há pouco, uma hora atrás, ô Pedrão. Tava conversando sobre esse assunto. Ele virou assim pra mim, eu tava aqui no meu computador, né, dando uma garimpada ali e tal. Daí ele pegou e falou assim: "E Guará, coisa boa aí, o arrematou quantos essa semana e tal?" Daí ele pegou, eu falei assim: "Ah, eu arrematei semana 2 e hoje talvez mais um tal." Eu falei: "É, no Rio e tal, onde você pegou?" Eu falei: "Ah, peguei no Rio e fora do Rio, lá no Piauí." Daí ele pegou: "Mas e no Rio? É lugar bom?" Eu falei: "Ó, Geis, é o seguinte, cara, vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos definir o que é lugar bom. É bom para Vamos lá, lucrar? É. deixa eu te falar uma coisa. Eu tô comprando imóveis mais populares, né? Eu tenho um imóvel que não é. Eu tenho um imóvel de médio padrão lá, eu e o Pierre, lá em Santa Teresa. Um imóvel enorme, 3.500 metros quadrados de terreno, 700 metros quadrados de área construída. Uma casa enorme, assim, né? Tipo, que a gente tá aí vendo se vai vender, vai virar tipo um Airbnb, se vai ser vender para investidores e tal. Um caso de médio padrão. Pode valer 1 milhão, 1,5 milhão. Mas no Rio de Janeiro, a grande maioria dos imóveis que eu peguei até hoje são de imóveis populares, tanto apartamentos, terrenos e casas. E não adianta, Rio de Janeiro, né? Acho que não estou falando nenhuma novidade para ninguém aqui, é um lugar que tem um problema de segurança pública. Tem problema de segurança pública lá. Seja de milícia, seja de roubo, seja de tráfico, seja de qualquer coisa que seja. Então, se você está comprando um imóvel popular, provavelmente vai ser uma região, né, que tem alguma insegurança, seja pequena, média ou alta. Vai ter. O que a gente tem que evitar de cara, obviamente de cara, é uma insegurança alta. Área realmente dominada por tráfico, milícia, com barricada, isso, cara, tem que evitar e mesmo não compre mesmo. E só uma análise presencial mesmo para você chegar a esse tipo de conclusão. Agora, você pega então em bairros médios, mais ou menos, não tão bom? Com certeza, porque não, mais uma vez, não dá para pegar um imóvel popular no Rio numa região boa. Não, eu desconheço. E eu já peguei mais de 40. Já devo, daqui a pouco vou bater 50 imóveis no Rio de Janeiro, hein, arrematados. Uns 40 para 50. Não existe essa de pegar em bairro bom, top, não existe. Então, eu falei assim: mas que nota que você dá para isso que você pegou essa semana aí? Eu falei: nota talvez 5. Falou: pô, nota 5, né? Eu falei: não é nem bom nem ruim. É aquele negócio, uns vão falar bem, outros vão falar mal. O negócio é você tentar explorar, o negócio é você tentar capturar mais informações de quem realmente vive na região, tem informações reais e confiáveis, talvez opinião, né, ali uma opinião de quem mora na região, de quem realmente vive aquela região, para te dar um pouquinho mais de segurança na sua decisão, seja de descarte ou seja de compra. Então, livre de problema não existe você fazer 150 que eu faço. Com muita frequência eu faço no Rio 100, 150, 200% de retorno. Mas eu me arrisco mais. Então, se você não quer se arriscar, não compre imóvel popular do Rio, provavelmente. Provavelmente não compre imóvel popular no Rio. Daí compre em outros lugares, ou compre no médio alto padrão do Rio de Janeiro, em outros lugares. Então, não quer se arriscar, não vá para o Rio de Janeiro. E eu sou um cara que me arrisco, sou ousado, sou realmente audacioso ali, né? Então, eu tenho um perfil mais agressivo como investidor. Ô, Guará, mas aí Então, Rio é de Janeiro é isso. justamente esse perfil que às vezes vai te aumentar a lucratividade. Porque concorda comigo que se a pessoa ficar muito receosa, porque eu não consegui ver o imóvel por dentro, porque o imóvel é no Rio de Janeiro, porque isso, porque aquilo, aí, em geral, é movimento de manada. Em geral, todo mundo pensa igual, quem vai lá e assume determinado risco tem uma margem de lucro maior. É isso que acontece com os imóveis do Rio de Janeiro, gente. Muita gente vira e fala: ó, na hora de filtrar,
Entra no site Smart Caixa, inclusive tá aqui, ó, digite Blue para receber todos os imóveis financiados. Vai chegar em inbox para vocês o site da Smart Caixa, vocês vão chegar lá e vão filtrar apenas imóveis financiáveis. Faça isso todo dia de dezembro que a Caixa vai estar lançando mais imóveis. Mas vamos lá, tem gente que chega e vira e fala, ó, eu filtro, não quero ver imóvel do estado do Rio de Janeiro e todos os outros 26 estados eu quero ver. Tem gente que descarta na tora. Então, é normal que vai ter menos disputa e que vai ter mais margem de lucro. Pode dar errado? Óbvio que pode, né? Por isso é diligência, igual o Guará falou, você tem que mandar um diligente no local, você tem que diminuir ao máximo as chances. Se você não tem estômago, não faça. Mas eu recomendo que avalie questão de risco e retorno. Às vezes é nisso que mora os maiores lucros. Guará, aí falando nisso, você pode às vezes até seguir nessa questão de risco com a gente, falar de imóveis no Rio de Janeiro, se você já cometeu algum erro no Rio de Janeiro e tal. Antes, eu quero dizer o seguinte para vocês: sigam Guará Caixa, galera. Ó, só clicar nessa setinha aqui em cima e seguir, ó, Guará Caixa, tudo junto, só seguirem essa fera que ele passa conteúdo todo dia de imóveis caixa, de imóveis populares. Isso aí, o Guará é mestre. Diga aí, Guará, qual outro erro você pode falar pra gente pra galera evitar? Ah, ó, é que você perguntou do Rio de Janeiro. Essa aqui é uma casa no Rio de Janeiro ali que eu demorei 3 anos para tomar posse. Essa casa aqui, ó, tava virando. Eu tava achando que ia virar poupança, aposentadoria, ô Pedro. Porque eu achei que falei, o dia que pacificar lá, eu pego ela. Foi erro também. Erro de análise. Na verdade, essa eu não sei se eu posso considerar erro. Porque eu analisei, mandei dirigente lá tal. Só que o negócio foi piorando depois da arrematação. Então, essa casa aqui é lá em Nova Iguaçu. Comprei essa casa por R$ 12.000, muito barato, né? E eu comprei ela em 2022. Foi um dos primeiros, foi meu primeiro imóvel popular do Rio de Janeiro. Primeiro, essa casa aqui, em 2022. Daí eu comprei e tal, daí chegou no meio de 2022, começou a piorar. Daí o bairro foi ficando ruim, o oficial de justiça também não quis, daí o morador não quis negociar com a gente, entramos com ação de missão, e ele pegou e falou, não sai daqui. E o oficial de justiça também não quis ir lá, falou que só ia se o BOP fosse junto com ele. Daí falei, então viabilizou. Daí agora, recentemente, a gente conseguiu acesso ao local, né? A gente conseguiu lá um pessoal, os parceiros, para ir lá ajudar a gente na análise desse imóvel. Conseguimos. O cara era pedreiro, no final das contas. A gente até pensou em usar ele para reformar a casa. Então, essa casa finalizou essa semana a reforma, Pedro. Mas essa casa Opa. aqui foi um caso assim de 3 anos de luta aí, né, para conseguir desocupar imóvel, ter acesso, né, ao morador, negociar a desocupação, porque o oficial de justiça, a justiça, estava se negando a ir até o imóvel por conta de insegurança, tá? Você perguntou de Rio de Janeiro, então esse é um caso meu que já teve algum problema. Guará, e aí você falou um ponto que é factível, tanto para um lado quanto para o outro. A situação da segurança pública de um local específico, ela é mutável. Então, tanto você pode vistoriar em loco e ver que tem barricada, e depois o imóvel, né, ali a região ser pacificada, etc e tal, quanto o contrário. Você pode ver que está tudo ok, que está tudo bacana, e depois, né, ali a área ser dominadas ali por meliantes. Então, gente, é mutável, tem que assumir um determinado nível de risco. Até a Caixa, você vai pensar, a Caixa onde tem mais imóvel. Rio de Janeiro, Goiás, Rio de Janeiro, nessas áreas aí que estão talvez mais populares. Daí você vai pensar, pô, você acha que a Caixa tá avaliando, pô, chega lá, o engenheiro tira foto de barricada e tal, que ela aceita fácil? Provavelmente são regiões que mudaram. Eu não tinha pensado por esse lado, Barack. Ninguém arremata para ficar querendo o imóvel daqui 3, 4 anos. Mas ainda não é uma situação perdida. Então, se você está com o imóvel numa área de insegurança, você coloca lá na conta de que pode vir uma aposentadoria e você conseguir o imóvel mais para frente. Que bom que você recuperou esse imóvel aí, 3 anos, e agora ainda teve coragem de reformar. Porque teria aqueles aí que falarem assim, ó, vou reformar, não, vou vender do jeito que tá, porque vai que viram a área insegura de novo, né? Exatamente. Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, um outro caso aqui também, né? Ó, esse aqui, ó, daí é erro, um erro, daí assim, um erro que vocês podem evitar de diligência, tá? Seguinte, qual que é a história desse imóvel? Eu comprei um apartamento, meu primeiro popular o meu segundo popular, foi o primeiro, segundo, não, meu primeiro popular remoto, eu comprei em Campina Grande. Foi o meu terceiro popular, mas o primeiro, né, fazendo à distância.
Daí eu fui lá e comprei, fiz uma operação super bem sucedida, paguei R$ 12.000, né, num apartamento ali no bairro de Ramadinha, vendi por R$ 80.000 à vista, baita de uma operação, pouca reforma, desocupado. Beleza, deu, eu falei, ô, Campina Grande é bom demais, né, vou comprar mais um lá. Daí apareceu esse apartamento aqui em Campina Grande, na época acho que era R$ 23.000. Daí era essa unidade aqui, ó, cinza, do térreo, quer ver, ó, vou mostrar pra vocês, essa casa aqui, ó, tá vendo? Essa aqui beleza. Daí tem até umas informações aqui. Falei, beleza. Mandei o diligente lá, ó. Ele já foi tirando fotos pra mim, ó. O diligente foi lá, tirando foto ao motinho dele aqui. Daí eu falei assim, ó. Eu tô com o boleto aqui. Olha o detalhe, olha a sorte que eu dei, Pedrão. Ah, sim. É sorte, de certa forma, que eu poderia ter, de repente, ter seguido à frente e desistido depois, pela situação que eu vou falar agora. Eu fui lá, emiti o boleto, falei, cara, galera, vamos lá tal. O motoboy já foi lá, já meti o chaveiro lá para abrir o imóvel, porque falaram que estava abandonado. Já estava até fazendo aqui, ó, plano de fazer uma garagem aqui, ó, desenhando na tela, vou fazer uma garagem aqui e tal. Já cota para mim aí, pedreiro, fazer uma garagem, uma coberturazinha para ficar legal. De repente, olha o que o cara me manda, Pedrão. Caramba, o imóvel começou a desmanchar. Exato, olha o tamanho da rachadura. Falou, agora sim, tem certeza que você vai pegar esse imóvel? Tem certeza? Essa rachadura aqui, ô Pedro, ele falou assim, de perto tinha pelo menos um dedo. Ele falou assim, um dedo a dois dedos de rachadura. Ele falou, mas era de fora a fora mesmo, Pedrão. De fora a fora Mas e do aí? prédio. Não estava lá, né? Na diligência prévia não estava. Ela surgiu depois. Depois da diligência, segunda diligência, que a primeira ele não tinha visto isso. Daí na segunda diligência que eu mandei o chaveiro lá para abrir a porta, o pedreiro já para fazer cotação, daí eles viram isso. E os moradores chegaram e falaram, ô, quem que é você? Falei, não, tô representando aqui o Guaraci e tal, ele comprou esse apartamento aqui. Não, mas espera aí, não sei quem mora aí e tal, ele não tá aí, mas mora aí. Daí foram lá, ligaram pro cara, o cara veio correndo, ele tinha abandonado o apartamento. Por quê? Porque o prédio foi interditado pelo CREA, pela Defensoria Pública e estava em uma ação judicial dos moradores contra a Caixa e o construtor. Daí, daí eu falei, pô, e olha como são as coisas, cara. Eu tava tentando pagar o boleto e o boleto tava dando erro. Eu tentei comprar essa casa e não consegui. Por quê? Porque quem já comprou imóvel da Caixa sabe que quando você gera o boleto, ele demora às vezes 1 ou 2 horas para o boleto ficar válido, Pedro. No que o dirigente foi lá, falei, pô, a casa tá boa, tal. Fui lá, eu tentando pagar o boleto e não conseguia. Ainda bem, porque senão eu teria feito distrato, cancelamento, claro, né? A Caixa ia se tornar, mas tá aqui um erro de não ter feito uma diligência tão bem, tão aprofundada ali no imóvel, sabe? Eu me livrei Então já disso. fica a dica, Guará, que para instruir bem o diligente, né? Quando for no imóvel. Ó, tem um celularzinho bacana, limpa a tela da câmera, tenta focar assim, chegar próximo ao imóvel para tirar foto, para a gente tentar identificar possíveis vícios de construção, né? Talvez estivesse até lá, mas tirou, o diligente fica com medo, opa, vou tirar foto escondido de longe. Não, chega na frente da casa, tira uma fotinha bacana, porque aí a gente pode pegar esses detalhes, né? Exatamente. Tá aqui, ó. O cara fez os vídeos pra mim e ele dava risada. Não tem certo. Olha isso, Pedro. Olha o tamanho da rachadura, cara. Olha isso, cara. E aqui, esse imóvel está aí na força da esperança para continuar em pé. Mas então não precisou nem destratar, porque não chegou a ter boleto pago. Não, não foi. Mas aqui então, cara, e esse imóvel aqui, então daí eu falei, Caixa, tô desistindo, não paguei, mas tô desistindo. Segue os vídeos, segue as fotos, né, pra vocês estarem cientes disso. Adivinha, semana seguinte tava lá no site de novo. Olha só. Essa E, eu achei, ó, sei lá, eu acho que eles têm a política deles, eu não tô aqui pra julgar ninguém, mas provavelmente esse imóvel foi pra frente, cara. E detalhe, você não consegue vender isso aqui depois, porque os moradores, eles falaram pra mim, no telefone, falou, agora a gente só tá morando aqui porque eu não tenho pra onde ir. Ele vai cair, esse prédio talvez vai cair mesmo, mas eu não tenho pra onde ir, cara. alguns imóveis, quando são ofertados no site, são ofertados assim, né? Imóvel com restrição de uso, imóvel embargado. Alguns têm, mas nem todos vão ter, gente. O volume de imóvel que a Caixa né, tem que desovar é gigantesco. Então passa no filtro delas, às vezes mesmo o Guará tendo avisado ali, né? Avisou num setor, quem coloca o imóvel de volta é outro.
tudo na caixa é muito gigante, tudo é feito em escala. Então pode ser que passe. Por isso que a gente sempre fala, nunca delegue responsabilidade, tá? De algo que é seu dinheiro está sendo colocado. Então, saiba, conhecimento te tira de enrascadas. Saiba fazer, né, essas conferências para que você não coloque o seu dinheiro em furado. Por isso que a gente fala, leilão é muito seguro, leilão é muito lucrativo. Desde que você saiba fazer, tá? Existe, por exemplo, alguns imóveis, por exemplo, no site, que está sendo leiloado a casa A, mas aí tira a foto da casa B. Não existe, Guará? Tem muitas coisas assim. Então, assim, você tem que fazer sua própria dever de casa para diminuir o tanto de risco, não é isso? Exatamente, cara. E eu já comprei imóveis, inclusive anteontem, imóvel diferente do site versus o que eu tô levando. Anteontem, Pedro. Essa casa que comprei no Piauí anteontem, né, junto com meu pai, a gente já descobriu já ontem. Já descobrimos ontem. A casa que a Caixa anunciou é diferente do que ela tá vendo, do que tava na matrícula, do que a E gente a tá casa levando. da matrícula é pior ou melhor? Melhor. Aí. Então tá bom. Não, na verdade, vou ser justo, equivalente, nem melhor nem pior, equivalente. Porque na hora que meu pai, a gente percebeu isso, a gente falou, putz, né, vamos ver o que que a gente comprou, vamos descobrir o que que a gente comprou. Daí que foi ver, tá ok, né, tá, não, o único ruim que eu não gostei dela é que ela só tem um muro que divide a gente com o vizinho, então fundo tá sem muro, lateral tá sem muro entre o outro vizinho e frente tá sem muro. Então é uma casa que vai uma graninha só de muro, porque a gente, né, dependendo da região, eu sugiro que a gente que costurou o muro para dar segurança, melhorar a liquidez do imóvel. Então, essa casa é só, eu acho que o pesar ali é mais o investimento dos muros, sabe, Pedrão? Ô Guará, eu encontrei aqui agora um comentário de alguém que vai fazer você virar um cara aí prudente, hein? Não é um cara arriscando, que arrisca muito, não. Rony Peterson colocou aqui, ó. Comprei uma sabendo que estava rachada. Muito aí pegou nem letra, não entendi essa parte. Mas a rachadura é só passar ferro e fechar. Custa pouco para isso. É igual o Tião Coragem. Aqui tem coragem. Tá vendo? Você tá Não, sendo muito prudente, Guará. Você achando que você tá arriscando o Rony, vem aqui, pega a casa rachada e resolve. ó, vamos lá, Rony, eu não sei qual que é o seu caso, mas casa com rachadura, a maioria das minhas tem rachadura. Acho que talvez você tenha entendido É porque é errado. trinca, uma coisa é trinca, né? Tipo, Não, outra coisa é enfiar um eles, dedo, dois dedos dentro da rachadura, né? aquela casa está interditada, a casa está interditada pela Defesa Civil, pelo CREA, pelos bombeiros. Se você comprar aquela casa, você não consegue vender financiada, né? E ainda mais quando a gente fala de popular. Você vai ter que vender para alguém à vista ou parcelado. E quem vai comprar naquela condição não tem. Aquela casa não tem conserto, pessoal. Não tem conserto. Aquele prédio ali não tem conserto. Sol está cedendo, a construção está cedendo. A galera está morando lá com alto risco de perder a vida morando naquele lugar. Eu não estou falando de rachadura, não. Minhas casas tudo tem rachadura também. A questão é, se tiver uma trinquinha, gente, tem a tal famosa tela de galinheiro, né? Que você chega, bota uma telinha de galinheiro em cima lá, passa uma massa e resolveu. O negócio é que Então, quando tá com você problema. pega e você faz aquele Z assim, né? Tipo, como se fosse um Isso. Z, como se fosse se tivesse fazendo uma costura ali na parede, passa o ferro, cimento e beleza. Eu sei o que ele tá falando. Mas não é o caso, é muito diferente. Porque eu falei pro pedreiro na hora, não, a gente conserta essa rachadura. Ele falou, Guará, não dá pra consertar essa rachadura. Eu tô falando que tem 2 dedos a rachadura, cara, isso aqui vai cair esse prédio. É isso aí. Então, gente, tem que analisar. Cada caso é um caso. Diligência te tira de alguns problemas, conhecimento te tira de alguns BOs, tá? Um imóvel desse era possível que, mesmo se tivesse pago o boleto, era possível pedir o distrato pelo imóvel estar embargado, né, gente? Então também tem essas questões. Guará, tem mais alguma coisa que você queira colocar aqui para o pessoal evitar? Terminamos por hoje? Como é que tá aí? Cara, acho que de forma geral abordei aqui já a questão de diligência, localização, né? Acho que esses são os principais erros que nos fazem perder dinheiro. Na minha opinião, são esses dois principais. Como eu estava até fazendo um estudo aí, né, com você, né, que mostrei para você
correndo esses dias aí, ontem a gente foi, né? Que tem um número considerável de pessoas que estão arrematando fora do seu estado de origem. Então, já tá virando algo comum, frequente, nós arrematantes comprarmos imóveis fora do nosso estado, cidade de residência. Então, só que isso te traz facilidades, mas também te traz riscos. Então, o mais importante é você não sair comprando, né, sem ter um pouco, você ter um certo nível de segurança nessa compra, ou você saber, pelo menos conscientemente, que você está assumindo um risco, sabe, ô Pedrão? Eu assumo riscos de não ter aquela informação, mas vou com consciência. O pior é você não ter a consciência do risco que você está correndo. Né? E por isso que eu falo, e semana que vem, por exemplo, eu vou fazer, né, o meu evento dia 9 e 10 de dezembro, Pedrão. 9 e 10 de dezembro, tá lá no link da minha bio, entra no meu perfil Guaracaixa. Vou fazer um evento que eu vou falar muito sobre isso, como evitar esse tipo de erro. Vou fazer a arrematação ao vivo, vou mostrar para vocês como que arremata imóvel ao vivo. Então, convido a todos a participarem desse evento, dia 9 e 10 de dezembro. Semana que vem, o link, né, de cadastro está na minha bio, lá no meu perfil, justamente para você saber como também mais uma continuação sobre esse assunto de como evitar erros de arrematações. Galera, conhecimento, tá? Tem um valor inestimável. Que o Guará passa de conhecimento aqui para vocês, tanto para vocês lucrarem, quanto para vocês deixarem de cometer erros nessa jornada do investidor. Leilão é muito seguro, leilão é muito lucrativo, sabendo o que está fazendo. E Guará, tá? Encurta o caminho de vocês nos imóveis pop. A Smart Leilões trata aqui de leilão judicial, extrajudicial, outros bancos. O Guará foca em imóveis pop, imóveis caixa, tá? Então, segue aqui o perfil do homem, ó, só seguindo essa setinha Guará Caixa. Se você é seguidor do Guará e não segue Smart Leilões, clica na setinha também e siga Smart Leilões, tudo junto, combinado? Teve alguém aqui que perguntou assim, Cris Ferreira, vocês têm sites de leiloeiros para indicar? Todos os imóveis caixas são concentrados, tá? Independente se estiver no site de leiloeiro, se estiver no site da Caixa, todos são concentrados ali no site smartcaixa.com. É só você digitar Blue, igual está fixado aqui embaixo, que vai chegar no seu inbox o site smartcaixa.com. Você pode, inclusive, nos filtros avançados, pedir para marcar apenas imóveis financiados, que são aqueles que você só precisa dar 5% de lance e consegue financiar os outros 95%. Tá? Então, sigam Guaracaixa, sigam Smart Leilões. Guará, mais uma ótima live, tá? Brigadão e até mais. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Falou.